A paz do Senhor, meus irmãos, me chamo Igor. Queria ministrar uma palavra para vocês que estão entristecidos, abatidos, desesperados, angustiados, procurando uma resposta. Essa é a resposta de Deus vindo para você, se você está triste, procurando uma saída, essa saída de Deus para sua vida. Bom, e meus irmãos, a palavra que eu queria ministrar está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escrevi, isto diz o santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de mim, de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, ao que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. E a outra palavra que eu queria falar está lá em Apocalipse 3,14. Apocalipse 3, versículo 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escrevi isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem é quente. Oxalá foras frio ou quente, assim porque é morno, e não és frio nem quente, vomitei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecendo, e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Bem, o que essa palavra vai dizer? Essa palavra vai dizer que tinha duas igrejas no Apocalipse, certo? Essas duas igrejas, uma vamos se dizer que passava necessidade e a outra não. Uma que passava necessidade, ela não se abatia, ela não se entristecia, ela não, mesmo tudo que acontecesse com a vida dela, ela guardava a palavra. Ela sempre guardava a palavra, guardava os mandamentos de Deus. Mesmo parecendo uma dificuldade muito difícil, ela não se desesperava. Entanto, Deus entrou nas duas igrejas e falou que uma estava com o Espírito Santo e a outra não. O que estava com o Espírito Santo foi a igreja de Filadélfia. Aqui era a aparência pobre, a aparência todo mundo julgavam, achava que não era do Espírito Santo, mas Deus olhou para o coração daquela igreja e falou: não, ela tem o Espírito Santo. E a outra igreja de Laodiceia, ela se achava a maioral, andava de tecido fino, como ela dizia: estou enriquecendo, não me falta nada. Mas Deus fala assim: miserável e pobre, cego e nu. O que ele está se referindo a essas duas igrejas? A igreja de Filadélfia, a que era pobre. Porque você não basta ter um dinheiro, um carro, um bem para servir a Deus. Você tem que ir à luta e à força. Você não pode se abater, você não pode se desesperar. Porque às vezes Deus quer uma coisa, vamos se dizer, Deus quer uma coisa a mais de você, para você não ficar se baseando em coisas do mundo, em riquezas. Claro que você tem que ter uma riqueza para viver, você tem que ter o necessário para viver, mas você não pode botar sua fé em riquezas, em vida de luxúria. Você não pode ter uma vida tipo assim de luxúria para você ficar se exibindo. Você tem que perseverar, olhar para Deus, servir o Senhor, querer a presença dele. Você não pode ficar querendo engrandecer por se esquecer de Deus. Tem muitas pessoas hoje que às vezes querem enriquecer, às vezes está com o coração puro, limpo, agradável aos olhos de Deus, mas às vezes quando cresce asa, ganha muita posição, aí perde e para de acreditar em Deus, não confia mais em Deus. Vamos dizer, confia, mas quer que viver sua vida no engano, quer viver como fala, oxalá, foras, frio ou quente, como fala,
Nem é frio, nem é quente, é morno. Deus disse que ia vomitar a igreja de Laodiceia porque queriam viver de engano. Ela não ia para a igreja, não fazia a prática da igreja certa. Achava que ela era a mandante, a comandante e estava se esquecendo de Deus. Então a palavra é: mesmo se você está uma pessoa numa situação bem difícil, uma situação amargurante, uma situação meio difícil, confie em Deus, que lá na frente Ele vai te honrar.